patrocinadoras apenas as 3 CEMIGs, né? Vocês vejam que hoje nós temos apenas 700, esses dados são de 31 de dezembro, né? 700 participantes ativos a cada movimento de saída na CEMIG, se reduz mais o número de ativos e vão crescendo os assistidos, né? Paga hoje um benefício médio de R$ 4.600, que é um benefício muito expressivo. O plano B, que é aquele plano criado lá em 1997, portanto um plano de menos de 20 anos de existência e que já tem um patrimônio hoje que superou o plano A. Temos um número significativo de ativos e já um número razoável de assistidos. O benefício médio é bem inferior, né, porque é um benefício que foi causado por uma acumulação de recursos durante um período menor, e tem todas essas empresas como patrocinadoras. E temos o plano da Taesa, que é um plano CD, ou seja, um plano que não tem déficit nem superávit, é um plano novo, tem um patrimônio pequeno comparado com os demais, mas que já tem 400 pessoas, todos eles empregados da Taesa. Aqui está o ponto que eu queria mostrar para vocês, que ainda que você faça uma gestão de investimento excelente, você pode ter déficit, né? Está aqui a evolução desde 1998 do plano A, desde o momento em que houve o saldamento do antigo plano BD até o final de 2015. Nós tivemos aqui essa linha preta, a rentabilidade do plano A. E essa linha aqui é a rentabilidade do plano A. Essa outra tracejada aqui é como cresceu o nosso passivo, tá? Ou seja, como cresceram os compromissos do plano. Vocês vejam que mesmo superando a rentabilidade mínima que eu deveria ter tido, essa rentabilidade mínima é aquela que o atuário me diz: se você conseguir essa rentabilidade, você mantém o plano em equilíbrio, desde que esse passivo cresça conforme se projeta, né? Então, eu deveria ter tido uma rentabilidade de 814%, consegui uma rentabilidade de 1.541%, mas o meu passivo cresceu 1.700%. Por isso, eu cheguei numa situação deficitária. Nós vamos mostrar por que esse passivo cresceu tão assustadoramente. Então, qual foi a rentabilidade do plano A ao longo desses anos? Foi de IPCA mais 9,41% ao ano, que é uma rentabilidade muito expressiva, corresponde a 130% do CDI. Em compensação, o passivo cresceu a IPCA mais 10%. Aqui, antes de eu entrar na explicação do passivo, como é que estão os investimentos, né? Como é que está a carteira de investimentos deste plano e também do plano B. Mais detalhe disso, eu lembro, está sempre no nosso relatório anual, que está disponível no nosso portal. Nós temos no plano A, 67% em renda fixa, 7% em renda variável, 7,3% investimentos estruturados, 1,3% investimento no exterior, é um segmento que está crescendo, 5,9% em empréstimos e 11% em imóveis. 11% em imóveis significa que nós estamos desenquadrados em imóveis por causa da extraordinária valorização que teve esse prédio aqui do lado, o edifício Aureliano Chaves. É um desenquadramento passivo. A Forluz não colocou mais dinheiro que ela deveria colocar em imóveis. Ela fez até um dos motivos foi que ela fez uma obra de maneira extremamente econômica e esse prédio se valorizou muito, né? No plano B nós temos uma participação maior em renda
fixa do que no plano A. Temos, portanto, uma política de investimentos absolutamente conservadora. Aqui vocês veem o limite que a legislação nos dá e aqui os limites que a Forluz estabelece. Então vamos ver como é que renderam ao longo dos anos cada um desses segmentos em cada um dos dois planos, né? Eu não vou mostrar todos os números, essa apresentação estará disponível também no nosso portal para vocês, mas eu queria chamar a atenção dos bons resultados que nós tivemos. Vamos pegar, por exemplo, renda fixa, né? Nós tivemos no plano A, de 98 para cá, IPCA mais 10%. É uma rentabilidade excepcional, né? No plano B, nós tivemos IPCA mais 9,87%. Também é uma rentabilidade excepcional. Em renda variável, nós conseguimos superar com folga o Ibovespa, tanto no plano A quanto no plano B. Empréstimos mais de 8%, é uma carteira só, então a rentabilidade de um plano é igual a do outro, né? Mais de 8% acima do IPCA. Imóveis, fruto dessa valorização grande que nós tivemos da nossa carteira, IPCA mais 12%, no plano B, um desempenho um pouco pior, né? De forma que, de um modo geral, nós conseguimos IPCA mais de 9% nos dois planos, né? A rentabilidade mínima atuarial que a gente deveria ter tido, de 814 no plano A e de 801 no plano B. Batemos com folga ao longo desse tempo. Comparando com a indústria de fundos de pensão, isso aqui, os dados da ABRAP para o período 2001 a 2015. O segmento de fundo de pensão rendeu esses números aqui, ó, 663%, e vejam os nossos, como é que bateram a média dos fundos de pensão. Portanto, repito, boa performance da Forluz. Vamos mostrar o período mais recente, 2010 a 2015. Vocês vejam que o resultado é pior. Foram anos piores da nossa economia, anos piores para o investidor brasileiro de um modo geral. Mas mesmo assim, nós batemos com muita folga a média dos fundos de pensão, que está aqui, né? Nós conseguimos resultados, vejam, em todos os segmentos, peguem o total de 105% do plano A contra 64% da indústria de fundo de pensão, né? E de plano B, a mesma coisa, né? E aqui está separado porque nós estamos nos comparando com a indústria de fundo de pensão de planos semelhantes. Então, esses dois quadros aí procuram mostrar para vocês que o comportamento da gestão de investimento da Forluz foi um comportamento muito bom, mas mesmo assim nós não conseguimos bater a nossa meta atuarial nos últimos 5 anos. Ficamos próximos, mas não conseguimos bater, né? Isso é uma das causas do nosso déficit e agora nós vamos detalhar. Mostrei já. Aqui estão os fatores que causaram déficit no plano A. Fatores esses, vamos dizer assim, imprevistos pela variação atuarial. Em vários exercícios, nós tivemos alguns problemas, alguns fatores que causaram essa mudança. Eu vou chamar a atenção aqui para as mudanças de tábua de mortalidade, ou seja, mudanças que a gente faz no cálculo do passivo em decorrência do fato das pessoas estarem vivendo mais, né? Tivemos uma em 2005, aqui está o valor na época, em milhões de reais, e o valor atualizado para dezembro de 2015. O valor, então, portanto, só isso aqui custou, essa mudança de 2005, custou R$1 bilhão para nós. Essas mudanças aqui de 2010, 2013, custaram 181 mais 169, cerca de 350 milhões de reais. Ou seja,
1.350 bilhões de custo do nosso passivo do Plano A foi devido ao aumento de longevidade dos participantes. E isso não acabou, graças a Deus, né? Vai continuar ocorrendo. Outros itens, né? Lá em 2004, a Forluz, CEMIG e os participantes fizeram um acordão que pôs fim a uma série de pendências judiciais que nós tínhamos. Hoje eu digo que o passivo, as contingências judiciais da Forluz são das menores que existem entre os grandes fundos de pensão brasileiros, né? E isso muito graças a isso aqui. Mas custou, né? Isso consumiu o superávit nosso no passado, e seu valor presente é 1,2 bilhão. Outro item importante, o nosso contrato de dívida com a CEMIG dizia que em caso de superávit haveria quitação de dívida da CEMIG, né? E essa dívida foi integralmente, essa parcela que era compensável, foi integralmente quitada em 2006, 7 e 8, né? O que dá cerca de 1,1 bilhão. Portanto, esse plano já cobriu, é um plano de 6,5 bilhões de ativo hoje. Ele já cobriu 5,3 bilhões de aumentos inesperados no passivo, né? E lembrando aquele primeiro gráfico que eu mostrei, a diferença entre a rentabilidade que nós obtivemos, que foi muito superior ao mínimo atuarial, e o crescimento efetivo do passivo. Vamos falar sobre as dificuldades que a economia brasileira tem passado nos últimos anos, né, que tem um impacto, ainda que esse plano, o plano A e também o plano B, sejam planos muito conservadores, nós temos alguns investimentos ditos estruturais, que são investimento na economia real, né? Como é que nós investimos esses recursos, em que nós investimos esses recursos e como os resultados não foram positivos para nós, na maioria deles. Aqui estão os investimentos estruturados da Forluz, né, cuja grande maioria são parcerias com a CEMIG, na Taesa, que, entre parênteses aqui, foi um dos bons investimentos que nós fizemos, e na usina de Santo Antônio, que, em função do contrato da PUT que nós temos, tem dado bons resultados também. Então, esses dois investimentos, que são os fundos FIPS, Coliseu, Malbec e Melbourne, eles representam 70% dos nossos investimentos estruturados, e aqui nós temos uma série de outros investimentos, né, de FIPS, fundos de investimentos em participações, nos quais a Forluz detém participação. E o importante que eu queria mostrar, não vou mostrar aqui agora no detalhe, né, porque são muitos números, mas isso estará disponível para vocês. Vocês veem a cor vermelha ali, que significam aqueles resultados aquém daquilo que a gente precisava ter, né? Aqui estão aqueles mesmos FIPs que estão relacionados aqui, a data em que isso foi aprovado no nosso Conselho Deliberativo, para vocês verem como que ultimamente esses investimentos têm performado mal, né? Desculpe. Desde a origem, quer dizer, desde o momento em que começamos a aportar recursos nesses FIPs, a rentabilidade que nós obtivemos, comparada com aquilo que deveria render de acordo com o requerimento que o atuário estabelece. Todos esses que estão vermelhos renderam menos do que se esperava que rendesse, o que precisava que rendesse. E isso piora quando a gente vê esta coluna aqui, que são os últimos 3 anos, 2013 a 2015, que foram anos em que a economia brasileira piorou, né?
Aqui está o valor atual desses investimentos e aqui está a expectativa de retorno, quanto é que deveria valer cada investimento desse se eles tivessem rendido aquela taxa que havia sido prevista que eles renderiam, né? Então, estão todos, nós deveríamos ter cerca de 750 milhões e temos pouco mais de 400 milhões. Então, mostra que foram investimentos que, principalmente nos últimos anos, não deram bons resultados para a Forluz. Finalmente, eu chamo a atenção aqui do FIP Coliseu, que é a Taesa. Se a gente olhar o resultado da Taesa, desde o início, foi um excelente resultado. No entanto, devido ao comportamento das ações da Taesa na Bolsa de Valores nos últimos anos, nos últimos 3 anos, houve uma rentabilidade negativa nesse investimento. Quer dizer, nós tivemos um crescimento muito grande e depois perdemos dinheiro, né? Ainda estamos com um resultado positivo, comparando esses 2 números aqui, ó, mas no passado mais recente o resultado não é bom. Então, dito isso, como é que ficou o resultado do Plano A? O resultado do Plano A, nós saímos de um déficit de 282 milhões no final de 2014, tivemos um resultado abaixo da rentabilidade mínima atuarial de 214 milhões o ano passado e tivemos um crescimento do passivo acima dessa rentabilidade mínima atuarial de 215 milhões. Então, o déficit saltou de 282 para 711 milhões. Quer dizer, chegamos ao final de 2015 com esse resultado que não nos agrada e que enseja algumas medidas. Nós temos a regra dos fundos de pensão aprovada no final do ano passado, que diz que nós temos um limite técnico para o déficit de 1% vezes a duração do passivo menos 4. A duração do nosso passivo é de 9, um pouquinho, né, Rodrigo? 9,6 menos 4, ou seja, eu posso ter 5,4% de déficit. Então, o déficit efetivo que eu preciso, quer dizer, o limite nosso seria de 426 milhões, o que está passando de 426 milhões são 285 milhões que eu preciso equacionar a partir do ano que vem. Durante o ano de 2017, nós temos que negociar com as patrocinadoras um plano de equacionamento para implantá-lo a partir de 2017 e poderá ser feita a amortização desse déficit em 14 anos, né? Porque também é a regra 9,6, que é a duração do nosso passivo, vezes 1,5, isso é a regra em vigor, dá 14,4 anos. A negociação terá que ser para que esse equacionamento se dê nesse prazo. E no plano B? O plano B está equilibrado, né? Tivemos um resultado ruim também em 2015, mas nos mantivemos no equilíbrio, né? 729 mil reais num plano de 7,5 bi é zero, né? Poderíamos ter um déficit de até 141 milhões, não temos que equacionar nada. E aí eu passo para o meu último slide, que é esse, né? E que mostra o filme do Plano A, né? Falamos de foto, comentamos o déficit, e agora eu queria mostrar o filme. Talvez o gráfico não seja assim muito evidente, né? Depois das perguntas difíceis desse gráfico aí, o Rodrigo e o Fábio vão explicar com detalhe aqui, mas basicamente essas barrinhas vermelhas aqui mais grossas, elas estando acima dessa linha do zero aqui, significa o equilíbrio do plano. Isso aqui é um exercício eu ia falar estocástico, que nós fazemos, quer dizer, são 1.000 e...
1.000 simulações em cada ano que nós fazemos, né, com as variáveis variando dentro do intervalo que elas podem variar, enchi de variável aí, né, e é projetado o nosso passivo, é projetado o nosso ativo, né, uma das grandes evoluções de fundos de pensão nos últimos anos é que não se tem mais gestão de passivo separada de gestão de ativo. A gestão é casada, né? Então, as nossas áreas de ativo, de investimentos, e a área atuarial, a área do passivo, elas se sentam e realizam essas projeções. Então, dentro dessa simulação, nós estamos com a situação tranquila. E nós usamos para fazer essa simulação um cenário absolutamente conservador, né? Então, dentro dessa projeção nossa, nós chegamos a um ponto de solvência médio projetado lá em 2045 de 150%, ou seja, estaríamos com 50% de recursos a mais do que precisaríamos. Portanto, isso nos mostra uma margem razoável de segurança para nós pagarmos os benefícios futuros. Vejam que nós só projetamos o equilíbrio a 100%, a partir de 2020. Quer dizer, teremos aí mais uns 5 anos difíceis ainda. Isso aqui já considera o equacionamento daqueles 285 milhões que nós mostramos anteriormente. Então, o objetivo maior desse quadro é dar tranquilidade para o participante que nós não temos uma situação, nós temos uma situação que precisa de atenção da diretoria da Forluz, da equipe da Forluz, dos nossos conselheiros deliberativos e fiscais, precisa da atenção de vocês, que, como eu disse no começo, são os maiores fiscais do fundo de pensão, mas não é uma situação de rombo, não é uma situação de má gestão, não é uma situação, muito menos uma situação de fraude. Eu não seria louco nem de subir aqui para falar com vocês, né, se fosse isso, mas é uma situação que merece cuidados de nós todos. Eu posso dizer a vocês que o nosso diretor de investimento não está com pouco cabelo ou nenhum cabelo, não é à toa, não, né? Ele está até de férias, hoje ele veio nas férias aqui, mas para se recuperar aí das dificuldades e enfrentar esses próximos anos, que serão muito difíceis para nós, mas que nós temos certeza que a Forluz tem tomado medidas, por exemplo, redução na nossa exposição à Bolsa de Valores e um crescimento nos nossos investimentos no exterior. Aquilo já nos ajudou este ano, porque na hora que nós migramos recursos para investimento no exterior, nós tivemos um ganho cambial, né? O dólar se apreciou, se valorizou, com isso esses investimentos no exterior ganharam. Em compensação, nós reduzimos os nossos investimentos na Bolsa de Valores brasileira, que caiu, né, de uns tempos para cá. Então, essas medidas, própria gestão de renda fixa nossa, nós sempre procurando alongar os nossos passivos, os nossos ativos de longo prazo, aproveitando crescimento de taxas de juros que houve, principalmente o ano passado, 2015, tentando aproveitar essas oportunidades com uma política de investimentos bastante conservadora. Temos que ter certeza, se o Brasil chegar onde nós queremos que ele chegue, ou seja, taxas de juros voltando a cair significativamente, nós vamos ter que tomar mais risco, nós vamos ter que investir em ativos de mais risco, senão a gente não dá conta do crescimento do passivo. Mas, para isso, a gente precisa de uma equipe de investimentos cada vez mais competente. Nós temos tomado algumas medidas no reforço dessa equipe também, e precisaremos de uma gestão cada vez mais cuidadosa dos nossos investimentos. Eu agradeço a vocês aí pela atenção, e como eu disse antes, após a apresentação aqui da Mara, nós vamos estar disponíveis para vocês aí, para as perguntas,
as dúvidas, as sugestões e as críticas que vocês tiverem. Muito obrigado. Nós vamos ter em torno de 15 minutos para as perguntas. Quem quiser fazer, por favor, levante a mão e se identifique, por gentileza. Oi? Não, eu tinha combinado já com ela. A gente vai fazer as perguntas e depois vai fazer a apresentação dela. O senhor ali atrás vai começar? Eu preciso de um outro microfone sem fio. Boa tarde, meu nome é Marcelo Batistucci. Baseado, Zé Ribeiro, nas suas colocações anteriores aí que eu tenho acompanhado, eu queria saber como é que estão esses assuntos que eu vou levantar aqui, que você não os mencionou aí. O primeiro deles é o risco que está se correndo aí, que está correndo, está se falando, dessa invenção, sei lá como, desse novo ministro, em relação à participação do segurado em planos saudados. Né? Então, qual que seria o risco que a gente estaria correndo nesse problema aí das fundações estarem vinculadas à Previc? A segunda pergunta seria mais ou menos também, que eu não sei como é que ficou esse assunto final, em relação ao pedido da CEMIG de diminuição dos aluguéis dos prédios em que ela aloca, né? E o terceiro assunto seria como é que ficou também esse assunto de sublocação aí de andares do prédio novo da Forluz. Parece que o governo do Estado estava querendo sublocar aí algum prédio da Forluz, parece até que houve um empate aí, depois teve um voto de Minerva. Eu queria que você abordasse esses assuntos aí, por favor. Bom, vamos a essa parte dos aluguéis, Marcelo. Primeiro, a CEMIG fez um pedido para a Forluz, como ela fez para todos os fornecedores dela, de redução, de renegociação de contratos. O pedido do edifício Júlio Soares, ou seja, desse prédio aqui, foi negado pelo Conselho Deliberativo da Forluz. Isso já foi comunicado à CEMIG. Negado porque fez-se uma avaliação locatícia, e essa avaliação locatícia ela é superior, ela está compatível com o que a CEMIG está pagando hoje sem o desconto pretendido. Então, isso foi negado, comunicado à CEMIG. Em relação ao edifício Aureliano Chaves, como se trata de um prédio com certificação LEED, um prédio que exige para uma avaliação uma expertise, nós estamos contratando, a diretoria autorizou hoje a contratação da Cushman, que é uma empresa internacional especializada, que conhece a fundo esse assunto, para fazer uma avaliação locatícia, para, com base nisso, o Conselho Deliberativo da Forluz tomar a decisão em relação ao pedido da CEMIG. Com relação à sublocação, o Conselho Deliberativo não foi voto de Minerva, autorizou a sublocação porque não apresenta risco para a fundação. Quem é responsável pelo pagamento do aluguel à Forluz é a CEMIG, não é o governo do Estado. A CEMIG continuará inteiramente responsável não só pelo pagamento da locação, quanto pelos cuidados, pela preservação do prédio, etc. E em relação à sua primeira pergunta, é só uma dúvida minha. Você está perguntando a respeito desse projeto de lei 268 que está na Câmara dos Deputados, é isso? Parece que houve uma notícia aí que o ministro queria colocar aí as fundações sob um mesmo teto e que o plano saudado
O plano soldado teria que ter coparticipação do contribuinte. Essa questão de juntar Previc com SUSEP é uma coisa que existiu lá em 2001, agora voltou-se a falar nisso. Eu participei de um evento semana passada em que havia algumas pessoas, não deste governo, mas que estão nos órgãos do governo, que disseram que isso não foi aventado ainda. Conversei como presidente da ABRAP, não como presidente da Forluz, com o atual secretário de Previdência. Ele disse que isso não foi cogitado pelo governo, e até ouvi agora, mais recentemente, que existe até uma ideia, não de se juntar Previc com SUSEP, mas de trazer a parte Previdência aberta, que está na SUSEP, para a Previc, que aí seria realmente a superintendência de Previdência, né? Porque hoje tem um pedaço da Previdência que está na Previc e um pedaço da Previdência que está na SUSEP. Então, eu juntaria tudo na Previc. Respondi tudo, né? Boa tarde. Eu sou aposentado da área de operações de estações já há 15 anos e a gente vem notando alguma mudança. A primeira mudança que eu notei foi o recebimento desse convite aqui hoje. Era para ser dia 31, mudou, só fiquei sabendo que outras pessoas me comunicaram, que seria hoje dia 13. Talvez por isso que esteja faltando pessoas aqui. Agora, o que eu quero perguntar, não sei se é da pauta, é o seguinte: eu tive um problema sério de saúde e quando eu recorri ao seguro, que eu pago através da Forluz, para a CEMIG e para o Itaú, na época que era o Itaú, me foi negado, haja visto eu ter uma doença grave. E usaram 1000 artifícios, não me senti satisfeito com os representantes da seguradora aqui dentro da CEMIG, são 2 senhoras que trabalham lá no setor, me exigiram 1000 coisas e eu estando impossibilitado até de andar, sendo sozinho. Então, me foi negado esse direito que eu tinha na cartilha da seguradora, e com isso eu não recebi o seguro. E agora fui pego de surpresa, dizendo que tiraram do meu seguro parte. Já era muito pouco, então agora tiraram um tanto, eu não assinei aquela carta que eles queriam, levei para a EA, eles entraram na justiça, não sei como é que está isso. Em suma, eu queria só lembrar o seguinte, que eu recebo pela Forluz. E eu penso que se a Forluz pudesse nos ajudar neste evento de seguros, seria muito melhor do que esse departamento que nós temos aqui, que para mim não funciona legal. Há tempos atrás eu quebrei uma perna, tive dificuldade de receber, mas recebi. Agora, dessa vez, me negaram, botaram até perito, 2 peritos, um perito contra 2 médicas que eu tinha, que me atenderam aí no Mater Dei, o qual fui atendido muito bem pelo ProSaúde. Então, gostaria de saber se há essa possibilidade de vocês observar a situação dos aposentados com relação a isso. Um outro problema que eu tive foi com relação ao INSS. Ele me declarou isento de tributos ao fisco por 1 ano. Quando eu fui recorrer a segunda vez, eles já negaram que eu era isento por doença grave. Mas até hoje não estão descontando o meu pagamento. Então, a gente fica num impasse muito grande entre o que o governo quer, que é o fisco, ele quer que desconte,
e o INSS que não descontou, mas não me dá uma carta para mim chegar na Forluz e ficar isento na Forluz também. Então, é uma situação que me deixou em dificuldade. Eu estou trazendo isso aqui porque eu tenho diversos companheiros, nós já estamos em certa idade e as doenças começam a aparecer, e doenças às vezes graves. Como é que é o seu nome mesmo? Aníbal, é o seguinte, primeiro, a questão da comunicação, realmente havia uma data do dia 31, mas ela não chegou nem a ser divulgada. A Forluz, como não tinha certeza do dia 31, nós internamente estávamos programados para o dia 31, mas desde o primeiro momento que foi anunciada uma data, ela foi anunciada para o dia 13, foi quando nós conseguimos fechar a agenda. Segunda questão, seguro de vida não é, isso aqui a gente fala, eu repito, a Forluz é mera agente arrecadadora do seguro de vida, assim como ela desconta o seu imposto de renda, assim como ela desconta a mensalidade que você paga para a EA, aquilo ali é